o bairro, o caminho que você faz para a escola, para o trabalho, como é que está a qualidade dos serviços públicos que você recebe quando recebe. Você pode também mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e também tem o WhatsApp. 989653306. Amigos, a Regina Helena, ela também colocou: bom dia, concordo com a Carolina, e a Band também passou. Não adianta boicotar, essa taça é nossa. Mas vamos fazer uma releitura disso, profissional. Então, o jogo do Santos já não tinha mais interesse nenhum. Concordo? Do ponto de vista da audiência que eles vão monitorando, não que caísse, mas os São Paulinos foram dormir. E não tinha mais. Jornalisticamente, o jogo... Estava resolvido o jogo. Não tinha mais como reverter. E o jogo do Palmeiras ainda em aberto. Tanto que no final, como eu disse aqui, o Fluminense quase empatou, né, nos dois últimos lances. Então, eu sei que pode existir uma má vontade. Isso é evidente. Mas, nesse caso, até entendo... mas é desrespeitoso, claro. Você está vendo o jogo do seu time e de repente sai, mas não está passando mais. Aconteceu isso, mas... a Carolina está reclamando bastante que todas as emissoras fizeram isso. Agora, como é que fica os São Paulinos? Vamos parar já de falar de futebol, mas Patrícia Gorich, Bruno Boturão, DJ, Duda Carvalhais, professor Iberê Cirna, o Pinduca Stockler, nadador, como é que tá? Porque são muitas eliminações seguidas para o Santos, né? Tinha um meme na internet nessa semana que aparecia o Rogério Ceni, que saiu do jogo ontem, e dizia assim: foi horrível depois do jogo da semana passada. Parecia o Santos de 2010, 2011, 2012, 2014, né? 2002, 2004. Você quase cantou aquela música da torcida argentina que fez pro Brasil na Copa, né? Me diz como se sente. Bom, deixa eu mandar um abraço para o São Paulo também, o Maxwell Rodrigues. O Maxwell tá ouvindo a gente diariamente, viu, Maxwell? Encontrei com ele no jogo ontem, né? Tava lá infiltrado, né? Não deu certo, Maxwell, mas prazer em te rever, obrigado pela audiência. Problema aí. Agora, antes do intervalo, o ouvinte Márcio Garcia perguntou se a Ponte Pensa inaugura. O governador tem na agenda dele a programação para vir amanhã a Baixada Santista inaugurar a Ponte Pensa, o Daniel Haddad. Depois de 6 prorrogações, é isso? Ontem estavam testando lá, eu não sei quantas prorrogações foram, sei que demorou mais para reformar do que para construir em 1910, né? Então, atenção aí, tem a clipagem lá do Palácio do Governo, lá em São Paulo. Então, avisa os seus colegas da assessoria para ele sair mais cedo que vai ter comboio, hein? Não, mas para ele não tem comboio. Opa, acha que o governador vai pegar comboio? Ele não sabe o que é isso. Aliás, você falou que foram pelo menos 6 adiamentos, prorrogações. Com certeza o governador vai chegar amanhã com uma planilha mostrando que, na verdade, não teve nenhuma prorrogação. Vai ainda até pegar aquela caneta marca-texto, sabe? Marcar de verde. Olha aqui, tá verde, não teve nenhuma prorrogação. Assim como ele fez semana passada, quando a gente falou aqui que ele viria e mostraria uma planilha mostrando que a criminalidade diminuiu, quando na verdade é completamente o contrário, que a percepção de violência, não só a percepção, como a violência aumentou muito, mas muito mesmo. Mas o governador, como sempre, muito bem assessorado, viria com uma planilha mostrando que não, que na verdade caiu. Então, muito amanhã... bem assessorado? Para ele, né? Para ele é ótimo. Muito bem assessorado. Assessor que não fala mal do governo, que não mostra dado, ao contrário do governo, é um bom assessor, né? O problema é que tinha a jornalista Solange Freitas, né? Essa tal de liberdade de expressão, olha só. Né? Então, da TV Tribuna, que enfrentou o governador com esses dados. Né? Mas pelo menos nem tudo está perdido. Vem aí o verão e nós teremos segurança hídrica. Não, e 10, hein? 10 policiais civis vão vir para nossa região. Essa foi a grande novidade do governador semana passada. Isso que é jornalismo de verdade, né? O que a Solange Freitas fez, e ela mostrou que ela é uma jornalista de verdade, que não fica restrita à pauta, ou interesse, ou um possível interesse, até do seu órgão. Porque não era interesse da tribuna questionar o governador, bater de frente ao governador. E ela mostrou que o interesse dela é a informação e é passar a informação correta para o povo. E até servir como a voz do povo. Porque o jornalista, muitas vezes, é a voz do povo perante as autoridades. Olha, parabéns para a Solange, ela foi realmente uma jornalista de verdade.
Vamos ver hoje em relação a... Hoje não, amanhã, em relação à inauguração... Vai vir planilha, pode da ter, ponte... vai vir planilha, com marca-texto verde, vai vir planilha aí. Olha, a notícia, são 7 horas e 37 minutos, a notícia que a gente anunciou antes do intervalo, que é a principal manchete do jornal Diário do Litoral hoje, Câmara paga por pareceres copiados da internet. O Daniel Haddad é advogado, sabe bem como é que funciona isso, vai explicar pra gente. Sei não, copiar não sei não. Ctrl-C, Ctrl-V, não é? Todo mundo sabe isso, né? Desde fevereiro, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, ele atua como uma espécie de prefeito lá da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Ele está no 5º mandato na Câmara e agora no cargo de primeiro secretário da mesa diretora. Mansur vê o nome dele associado a uma nova modalidade na utilização da cota, a contratação de pareceres jurídicos copiados da internet. O deputado gastou pelo menos R$100 mil da Câmara com trabalhos reproduzidos da Rede Mundial de Computadores, sem autorização dos respectivos autores, em alguns casos sem qualquer referência à autoria. Entre os pareceres jurídicos copiados indevidamente, há desde material produzido por estudantes de direito até reportagem feita por jornalista. O valor foi integralmente ressarcido pela Câmara após a apresentação de notas fiscais emitidas pelo escritório Matheus e Mendes, Sociedade de Advogados, localizado em Santos, base eleitoral de Mansur. Um dos sócios, Wagner Luiz Mendes, aparece como advogado do deputado em ações na Justiça Eleitoral. De 2008 a junho deste ano, Beto Mansur repassou R$1.170.000 ao escritório do Colão. Nesse período, os pagamentos foram praticamente mensais e variaram de 11 mil a 22 mil. Mesmo com os serviços prestados, nenhum dos pareceres jurídicos apresentados foi convertido em projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição pelo deputado. Os dados são da operação política supervisionada, uma iniciativa da sociedade civil que fiscaliza a aplicação da cota parlamentar e que já denunciou ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal 44 congressistas por suspeitas de abuso. O conteúdo do serviço prestado foi obtido aí pela OPS, pela Operação Política Supervisionada, com base na Lei de Acesso à Informação, que garante a qualquer brasileiro o acesso a dados não sigilosos em posse do poder público. Lei de Acesso à Informação, a Operação Política Supervisionada, uma iniciativa da sociedade civil de fiscalizar, mostrou que o Beto Mansur pagou muito dinheiro aí por pareceres copiados da internet. E essa questão de copiar, na verdade, é uma questão secundária. A questão principal diz respeito a pagar assessoria para quem já tem assessor. Porque um deputado já tem uma equipe toda no gabinete, já tem uma equipe toda de assessores oficiais que são contratados por meio de cota para que façam exatamente esse trabalho. Então, primeiro, já pagou por algo que deveria ser feito pela própria equipe. Segundo, a questão de copiar e colar ou de pegar pareceres já feitos na internet, isso também demonstra uma gravidade. Agora, a pior questão é, ora, para que então que tem tanta verba parlamentar para assessoria, se você precisa de um parecer simples, contratar um escritório especializado nisso? Isso é um absurdo. É dinheiro jogado fora, é dinheiro jogado no lixo. É dinheiro do cidadão que ouve que vai ser cortado o Bolsa Família, que ouve que vai ser cortado investimento de saúde. Acabou de divulgar agora o ministro que não vai ter mais investimento, que corta investimento em obras de infraestrutura, de saneamento básico, que matam milhares de pessoas. Para quê? Para dar dinheiro para assessor de deputado. E assessor de deputado não é capaz de produzir um parecer simples. O deputado tem que contratar um terceirizado, um escritório, um jurista, um especialista. Isso é um absurdo. E pior, o que pode ser pior, se é o mesmo escritório patrocina causas particulares, como foi falado na reportagem do deputado, esse pagamento até pode mascarar, então, um pagamento que seria direto, pessoal, por meio de verba parlamentar. É um absurdo isso que está acontecendo. É um absurdo. O povo tem que começar a perceber o quanto que é gasto com deputados, o quanto que é gasto com senadores, para nada.
O que faz um deputado? O que faz um senador? Não faz nada, a não ser a autopromoção, não fazem nada. O que os deputados da região fizeram para aqui, para a Baixada Santista? Nada, nada. Não fizeram nada, absolutamente nada. Fábio Aires, bom dia. Que notícia complicada essa, hein? Que notícia cabeluda, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Zé. Bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham. De fato, é uma notícia que nos deixa bastante preocupados, né? A operação política supervisionada, essa iniciativa da sociedade civil, examinou aleatoriamente 8 dos 74 pareceres jurídicos anexados às notas fiscais entregues à Câmara pelo Escritório de Advocacia como comprovação de que o serviço foi realizado. Nos 8 casos que a operação política supervisionada analisou, prevaleceu essa combinação Ctrl+C, Ctrl+V, comandos utilizados para fazer cópias de documentos no sistema Windows. Em nenhuma das vezes o verdadeiro autor foi informado sobre a utilização de sua obra. Eles dão como exemplo aqui uma ex-aluna de faculdade do primeiro semestre de Direito no Paraná. Ela pediu para não ser identificada, ela se formou em 2012, porque esse esquema vem desde junho de 2008, vem desde 2008 até junho desse ano. E ela fez um parecer sobre a redução da maioridade penal, foi copiado da internet e ela não foi informada dessa utilização. E agora também isso demonstra a qualidade dos advogados que estão aí, porque imagina, não estou fazendo a defesa do parecer, mas imagina que se eu contratasse um advogado para me dar um parecer de uma causa, de um processo que eu tenho na justiça, o sujeito eu pago para ele e ele vai lá e faz copia da internet, né? Quer dizer, essa é a qualidade do advogado, quer dizer, não estou assim, como é que eu vou saber se ele fez isso, se ele copiou, se ele não copiou da internet, se ele... Daniel, também não saberia dizer como é que a pessoa... Tu contrata um profissional e aí ele emitir um parecer para você, olha, de uma determinada causa. Eu tenho uma causa na justiça de uma desapropriação de terra, por exemplo. Se é legítima ou se não é legítima. Eu vou e contrato um escritório de advocacia. O escritório de advocacia, ao invés dele fazer a pesquisa, de ele dar um parecer embasado como era até antes da internet, buscando jurisprudência, buscando a própria literatura que está impressa, o sujeito vai na internet, que é o mais fácil. Os alunos hoje fazem isso. Eu me lembro que na minha época de aluno de escola, de faculdade, eu tinha que ir para a biblioteca para pesquisar e elaborar um trabalho. Hoje, a minha filha, as pessoas que eu vejo mais novos, eles vão na internet, copia e cola e apresentam o trabalho. Quer dizer, o mesmo trabalho é apresentado por uma porrada de pessoas. E, na mesma linha, estão alguns advogados que não põem conteúdo. Só que nas escolas sérias, o professor checa na internet por um trecho do trabalho se foi feito, se tem programas de rastreamento para ver se foi feito isso. Nas escolas sérias essa prática é combatida. A gente imagina que nas câmaras de deputados sérias pelo mundo isso também seja feito. Agora, Daniel Haddad, o que pode acontecer com o deputado Beto Mansur, porque esse escritório prestou realmente serviços a ele na Justiça Eleitoral, o escritório de Santos, Mateus e Mendes, não é? Agora, o que pode acontecer com o deputado e com o escritório? O escritório pode ter de devolver o dinheiro, pode ter de responder a processo por fraude? Aqui é Brasil, né? Vamos começar por esse pressuposto, né? Não vai acontecer nada. Pode até acontecer. O que pode acontecer? Poderia acontecer, por exemplo, uma investigação da Polícia Federal ou até do próprio Ministério Público Federal, investigar se esses pagamentos foram feitos para mascarar um pagamento ou para fazer uma ponte entre pagamentos e serviços prestados ao deputado na Justiça Eleitoral, por exemplo. Poderia ser uma linha de investigação. Olha, ele não pagou, mas contratou para que esses pagamentos via verba parlamentar servissem para a Justiça Eleitoral, o que não pode acontecer, né? Se foi contratado um serviço,
tem que ser para aquele serviço, não por outro. Se essa linha não foi feita, ou isso não for investigado, em tese o serviço foi prestado. Se é bom ou ruim, o serviço foi prestado. Então não haveria, por exemplo, a possibilidade de devolução, já que o serviço foi efetivamente prestado. A única hipótese que eu vejo seria essa, se for feita alguma prova de que esse pagamento foi feito via indireta ou via torta, para que fosse compensado um outro serviço prestado de forma particular, por exemplo, na Justiça Eleitoral. A única chance seria essa, mas o serviço foi prestado, o parecer foi apresentado. Não teve uma irregularidade nesse sentido. A questão é o absurdo de você contratar um serviço terceirizado para algo que é obrigação do assessor do deputado, que já tem verba parlamentar de gabinete para isso. Essa é a grande questão. Então não vai acontecer nada, é óbvio que não vai acontecer nada. Só aí daqui a 2, 3 dias, ninguém mais está comentando, o deputado continua sendo o prefeito da Câmara, como foi colocado aí na reportagem, né? O cargo lá de secretário da mesa, enfim. Não vai acontecer nada, é óbvio que não vai. Muita coisa acontece pior por aí, mas é muito pior, muito pior. E não acontece nada, porque nisso ia acontecer. Eu imagino que não fique por isso mesmo, não. A fraude está observada, os valores são vultosos, né? R$1.170.000 nesses últimos 8 anos, né? De 2008 para cá, de 2008 a 2015, incluindo 2008, são 8 anos praticamente, porque 2015 já está terminando também. Até junho desse ano, R$1.170.000. Pareceres copiados da internet, a coisa pode complicar, tanto para o deputado como para o escritório, porque já existe uma relação anterior entre eles de defesa na Justiça Eleitoral. Aí complica a situação. Na verdade, pode elencar um fato a outro, como o Daniel estava comentando, e isso pode ser um complicador. Agora vamos esperar que a investigação avance, que nós tenhamos mais informações concretas, né, para poder chegarmos aí a uma conclusão efetiva dessa situação. E fica aqui um elogio para essa iniciativa da sociedade civil, a Operação Política Supervisionada, que fiscaliza a aplicação da cota parlamentar e que descobriu essa fraude aí na utilização de dinheiro, que é dinheiro público, né? Dinheiro da Câmara Federal para pagamento de pareceres. 7h49, você ouvinte da Rádio City acompanha a edição desta quinta-feira, 29 de outubro, do Jornal Litoral, e uma reunião define data de pagamentos a servidores de São Vicente. Daniel Haddad, que é o nosso preposto, primeiro e único, para assuntos vicentinos. Aqui, representantes da Prefeitura de São Vicente se reuniram na tarde de ontem com dirigentes do Sindicato dos Servidores para anunciar um calendário de pagamentos diante da insuficiência de caixa para depositar os salários de forma integral no último dia útil do mês. Hoje vão ser pagos os salários dos profissionais PB1 e PB2 e dos servidores das referências de A até F, que representam 40% dos funcionários. Entre eles estão auxiliares de serviços básicos, auxiliares administrativos, auxiliares operacionais de educação, estagiários e motoristas. Então hoje, que ainda é o penúltimo dia útil do mês, se a gente não considerar sábado como dia útil, senão o antepenúltimo, estagiários e motoristas também. Na próxima quarta-feira, dia 4, vão ser pagos os salários dos professores substitutos, 1 e 2, dos assistentes de direção, coordenadores, diretores, supervisores municipalizados. Já no dia 10, com 10 dias de atraso pelo menos, vão ser pagos os salários dos servidores de referência G em diante. Entre eles estão agentes de trânsito, guardas municipais, primeira e segunda classes, auxiliares de enfermagem, encarregados de serviço, assistentes administrativos, servidores de nível superior e encargo de livre provimento. Então, São Vicente escalonando aí o pagamento dos servidores, que deveria acontecer no último dia útil de outubro, que seria amanhã, sexta-feira, dia 30, não é? Mas a notícia boa é que pelo menos foi feita a promessa do pagamento, né? Então, isso já é algo... A promessa é de que até dia 10 tudo regularizado. Tudo regularizado, que a Prefeitura está se esforçando para resolver a situação e que, apesar do atraso, que ninguém quer que ocorra, que é horrível, isso é óbvio,
mas que pelo menos há uma posição da prefeitura, até para que depois, caso não seja feito, seja cobrado isso dela, mas há uma posição da prefeitura de que vai ser pago nesse calendário. Isso já é uma notícia melhor do que a que estava sendo divulgada. Olha, mais uma participação de ouvinte, o bombeiro civil Velber Robortella pede para evitar a perimetral sentido centro. A gente já tinha reproduzido no começo do programa a participação do ouvinte Marcos Gores, acidente na via e trânsito muito complicado na perimetral em Santos sentido centro. A gente está orientando os motoristas que pretendiam utilizar esse caminho nesse momento. Agora, eu te pergunto, Daniel, imagine os funcionários que trabalham na prefeitura, que têm as suas contas a pagar, escola, condomínio, seja qualquer tipo de conta que ele tenha a pagar, ele vai pagar com multa. Ele não tem como dizer pro dono da escola, ou pro condomínio, ou para a luz, olha, me espera até o dia 10, que no dia 10 eu vou te acertar. Quer dizer, a prefeitura atrasa mais uma vez o salário daquele que está trabalhando, que é justo, que tem que ter a sua remuneração, e ele vai pagar pagando multa por atraso. Em contrapartida também, o contribuinte não pode chegar lá, se o vencimento for amanhã, e olha, Billy, eu vou pagar até o dia 10 o IPTU, eu vou pagar até o dia 10 o ISS. Quer dizer, é uma injustiça total que se vive aqui nesse país com as pessoas. Quer dizer, o trabalhador vai receber 10 dias depois. E o contribuinte que tiver uma conta a pagar na prefeitura, ele não pode dizer também, Billy, olha, aquela conta que vence no dia 30, eu vou te pagar até o dia 10 do dia seguinte. É uma palhaçada, Paulo, me desculpe, mas muito embora tenha aí um prazo de pagamento que vai ser estendido até o dia 10, mas para mim é uma sacanagem com os funcionários que trabalham, com o funcionário público da prefeitura lá de São Vicente. Alguns funcionários vão receber hoje, outros dia 4 e outros dia 10, alguns com 4 dias de atraso, outros com dia 10, se a prefeitura cumprir o que está estabelecido. Se cumprir, né? Agora, algumas negociações já são possíveis com credores, mas tem contas em que existe uma frieza absoluta. Sim. Do outro lado, você não consegue negociar. Com alguns credores você fala, eu estou recebendo com atraso, evita aplicar multa, e alguns credores são compreensivos. Agora, uma conta de celular, que é com uma empresa, que você fala com uma atendente eletrônica, um telemarketing, aí não tem jeito, não é, Daniel? Não, o prazo para você ser atendido é exatamente esse. Você liga, fica 10 dias esperando na linha, depois de 10 dias alguém te atende. Então, não vai adiantar muito ligar também para adiar, por exemplo, um pagamento numa conta telefônica. Eles não adiam, né? Eles não adiam. Essa hipótese é nula. De você ligar para uma companhia de telefone, uma companhia de energia, nem o condomínio, quer dizer, é um constrangimento. O sujeito tem um filho na escola e se sente constrangido. Sim. De ter que pagar a conta. Quer dizer, é o poder fazendo você se sentir constrangido. Você é constrangido quando não paga a conta lá, o débito que você tem com a prefeitura, e também os funcionários públicos que têm o direito de receber. Sim. Por aquilo que pela remuneração do trabalho exercido, né? Quando você assume vários tipos de compromissos financeiros, muitos deles te dão a opção. Que dia que o senhor prefere o vencimento? Você ajusta esse fator dentro da contratação de um serviço, de uma compra, baseado no dia que você recebe o pagamento e as suas demandas, suas contas do dia a dia. Então, isso já fica quebrado, né? Quebrado. E quando você, às vezes, fez uma transação particular, deu algum cheque, se comprometeu, aquela pessoa também está contando com dinheiro. Quer dizer, é uma cadeia, é uma reação em cadeia que prejudica a todos e não muda a vida do prefeito em absolutamente nada. Verdade. Paulinho, eu queria aproveitar, se você me permitir, eu ouvindo para a rádio aquela hora de manhã, o guarda-rei, os tapumes da obra ali da ciclovia da Alexandre Herculano até o Canal 6, que a ciclovia está em reforma. Alexandre Martins, perdão, desculpe. Na Alexandre Martins, que está lá em reforma, provavelmente com o vento, derrubaram todos o guarda-rei, os tapumes que ali estavam. Como a ciclovia está em reforma, a ciclovia foi trazida para a calçada, né? Ou seja, aquela parte que encosta no calçadão, eles pegaram uma parte da pista e fizeram para a ciclovia. E essa noite, provavelmente,
com alguma ventania, está tudo derrubado. Então, a ciclovia ela está em obra e, portanto, o ciclista não pode utilizar. E essa faixa que foi destinada na pista para a ciclovia também não está podendo ser utilizada. Com isso, os ciclistas estão vindo pela calçada, quase atropelando pedestres. Então, é um fato que deve ter ocorrido agora de noite. Eles estão todos derrubados. Nós pediríamos então, Paulo, para avisar o FIFI da CET, a equipe da CET, que peça para a equipe de obras ir lá e levantar para que o ciclista possa utilizar essa faixa improvisada de ciclovia em virtude da reforma da original. Na semana passada isso já aconteceu no dia de ventania, a gente já fez esse alerta e o pessoal da Prefeitura de Santos foi arrumar isso e deveria já ter feito a previsão de alguns tapumes aí mais fortes para não se repetir esse evento que já aconteceu na semana passada. 7h58 Ouvinte agora. Rony Albuquerque, bom dia. Não existe plágio da obra de uma aluna de faculdade, por exemplo? Dessa forma, o advogado comete um crime ou não? É uma boa pergunta, hein? Se for de autoria, né? Se for sem citação da fonte, porque você pode citar à vontade. O que tem que ser feito. Em todos esses casos não houve referência à fonte. Esse que é o problema, é fazer referência à fonte. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer esfera. Agora, a fonte tem que ser citada. Aí o ouvinte está se referindo à denúncia contra o deputado Beto Mansur de pagamento de pareceres a um escritório de advocacia daqui de Santos, que teria utilizado Ctrl-C, Ctrl-V, a operação política supervisionada, checou 8 pareceres e em todos foi usada essa técnica. Esse é a principal manchete do Jornal Diário do Litoral hoje. E também da Tribuna, o jornalista nosso colega Sandro Tadeu, que é ouvinte diário aqui do Jornal Litoral, também, inclusive, fez uma matéria bem completa, conversou com a fonte aí da revista Congresso em Foco, com o cientista político e com o próprio deputado Beto Mansur. Na Tribuna tem até a parte copiada aí, grifada em amarelo, Isso, né? na própria petição pública. A Tribuna está com o assessor do Alckmin, grifando em verde, amarelo, as planilhas. Tá tudo grifadinho aí, tudo com marcador de texto. Já vem com marcador de texto na matéria do Jornal da Tribuna. O ouvinte Fúvio Braz diz assim: bom dia, Paulo. Fico muito triste em saber desse assunto relacionado com o político de nossa região. É uma falta de respeito tremenda. Espero um dia ver os nossos políticos serem éticos e realmente trabalhadores em prol do país. Ouvinte Fúvio Braz. 7h59. Tem um recado comercial da nossa parceira, que é a farmácia de manipulação Sais da Terra. A Sais da Terra é pioneira em ecopontos, pontos de descarte de resíduos químicos, de remédios principalmente. Você, na Azevedo Sodré 24, na Galeão Carvalhal 48, os endereços da Sais da Terra, você pode descartar remédios. Tem outros ecopontos, esses são pioneiros, esses são os recomendados até pela Prefeitura Municipal de Santos. A Sais da Terra tem uma promoção para você, ouvinte do Jornal Litoral. Em qualquer compra de remédio manipulado pelo telefone 30 23 50 10, entrega em todos os municípios da Baixada Santista, você ganha de brinde um shampoo. E para os carecas, o Ricardo Delcin está preparando um protetor solar. Então o Rick Santos, o Arnaldo Haddad e o tio do Daniel Haddad não pode reclamar, não. Quem tem cabelo ganha um shampoo manipulado da Sais da Terra. Os carecas ganham um protetor solar. 8h01. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção para o recado comercial do Buffet Arte em Festa. O Buffet está com uma super promoção para novembro. Você faz a sua festa completa para 70 pessoas e paga somente R$ 2.800. O Buffet Arte em Festa tem 8 anos de tradição, é pioneiro naquele pique-pique super animado que faz a criança se divertir muito. Telefone 3221-1628, o site www.buffetarteinfesta.com.br. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o algodão doce é de graça. Em breve, São Vicente experimentará uma nova forma de se relacionar com o trânsito. Está chegando à cidade a EXP Parking, a revolução da Zona Azul. Será muito mais fácil encontrar e utilizar as vagas de estacionamento rotativas pela cidade. E tudo isso com o seu smartphone, computador ou tablet. Vagas de estacionamento públicas realmente rotativas, que todos poderão utilizar. EXP Parking. Mais tempo para as pessoas. Mais vida nas cidades. www.exparking.com.br. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Jornal Litoral. O ouvinte Márcio Garcia de São Vicente, em relação à reinauguração aí da Ponte Pêncil depois da reforma, prevista para amanhã, com a presença do governador Geraldo Alckmin, do vice-governador Márcio França, ele mandou aleluia, aleluia, e põe a trilha sonora, Zé Torquato, aleluia para Ponte Pêncil, né? Agora, tem um ouvinte bravo aí com essa história do Daniel, de que o Rogério Ceni fugiu da raia ontem? Primeira vez, primeiro que a gente falou, os São Paulinos, eu não lembrei do meu amigo Betinho Bonavides, aí o Paulinho Bonavides também, são grandes São Paulinos, grandes amigos, né? Ficou bravo com o Daniel, ele disse que o Rogério Ceni não fugiu do pau. O Rogério Ceni, ele se machucou, né? Como São Paulino, não tem nenhum senão, Rogério Ceni. Nosso mito se machucou e saiu. Para o São Paulino não há qualquer problema quanto a isso. Messinho Gabriel, esse comentarista é passional, não há mais o que comentar. Razão aos comentários e não emoção e paixão para não falar besteiras. Somos tri. Pô, a gente tem que ser passional e parcial, porque toda a imprensa é parcial com o Corinthians, é parcial com o Palmeiras. Se a gente não for parcial e passional com o Santos, quem é que vai ser, hein, Paulo? É verdade. A gente tem que segurar o nosso peixe aqui. Vamos aguardar o que aconteceu com o Rogério Ceni, mas o Betinho, ele tá refutando aqui peremptoriamente, dizendo que o mito se machucou. Ou minto, né? Ou mito ou minto. É verdade, né? Mas tem ouvinte também, o ouvinte Maurício, dizendo assim, reclamando também. O Doriva é campeão mundial pelo São Paulo, tem que saber o que fala antes de falar, Daniel Haddad. Mas é como jogador, né? Técnico é outra coisa. Técnico né? Campeão paulista em cima do Santos, infelizmente. E campeão carioca com o Vasco. Campeão carioca com o Vasco, mas não é técnico para a grandeza do São Paulo, não. Depois o time ficou a Doriva, mas tem um depoimento do Rogério Ceni aí, não tem, Zé? Tem o Rogério Ceni aqui. Olha o depoimento do Rogério Ceni. Alô, Rogério. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Esse aí era o depoimento do Rogério Ceni, Daniel Haddad. Que coisa, hein? Olha, isso aí é obra. Eu sei de quem é a obra disso aí, viu? Não posso falar aqui, mas.
É o Rick Santos, né? Rick Santos, hein? Com as manguinhas de fora de novo, né? Daqui a pouco já voltam os instaladores de GatoNet aqui, como informantes, como fontes do Jornal Litoral, né? Os entregadores de frango a passarinho. Hoje a gente perdeu a audiência da torcida toda de São Paulo. Pois é. 8h07, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta quinta-feira. Participam comentando as notícias com você o Daniel Haddad, que de imparcial não tem absolutamente nada. Com relação ao Santos, não. Está com agasalho preto e branco aqui, dourado, do Santos Futebol Clube. Participa também o Fábio Aires. E você, ouvinte, pode participar. Liga pra gente, você, ouvinte São Paulino. Não deixa de ouvir a gente, não, por causa da parcialidade aí do Daniel Haddad. Você, São Paulino, palmeirense, feliz com a classificação, corintiano, feliz com a liderança aí, o possível campeonato brasileiro. E você, ouvinte santista também, comemorando muito nessa quinta-feira. Você, flamenguista, torcedor do Flu, do Botafogo. Tem botafoguense em Santos também, viu? O ex-prefeito de Cubatão, Clermont Castor. o Marquinhos Gozzi. Tem um ex-botafoguense, um botafoguense convertido aí para santista, que é o André Canoilas, né? Tem botafoguense em Santos. Tem gente que usa SMS. Olha, manda essa informação pro Botafogo. Só os SMS. Atrás do torcedor lá, viu? Você, ouvinte, participa, liga aqui pro 3289-1005, 2104-5410. Manda comentário, crítica, elogio, reclamação, gozação também. Manda também, conta pra gente como é que está a sua rua, o caminho que você faz para a escola, o caminho que você faz para o trabalho. A perimetral hoje, sentido centro, completamente congestionada em Santos. Você, ouvinte, pode mandar mensagens SMS para o celular 997-880966. Tem gente que usa SMS, não sou só eu, não. E tem também o WhatsApp. 9896-5306. 98196-5306. 4 escolas da rede estadual vão ser fechadas na Baixada Santista. A Secretaria de Estado da Educação divulgou ontem a lista das 94 escolas da rede estadual de 35 municípios que vão ser disponibilizadas, ou seja, que vão ser fechadas como escola de educação básica, e seus prédios serão reaproveitados para outro uso educacional. Na Baixada Santista, só os municípios de Guarujá e Santos foram afetados com essa medida. As escolas de Guarujá, atenção, são Jardim Primavera 2, Lamia Del Sestia, René Rodrigues de Moraes, e em Santos, a Escola Brás Cubas. As unidades podem ser passadas aos municípios para se tornarem creches ou ainda serem aproveitadas como FATECs e ETECs. Além das 94 escolas, outras 1.464 unidades vão estar envolvidas na reconfiguração, mudando o número de ciclos de ensino que vão ser oferecidos. Segundo a Secretaria, 311 mil alunos vão ter de mudar de escola, do total de 3,8 milhões de matriculados. A mudança atinge 74 mil professores também. Então, muito aluno aí, quase 10% dos alunos estaduais vão mudar de escola em função dessa reconfiguração, Daniel Haddad. Gerou muita insegurança isso, né? Insegurança, né? Em tese, a ideia não é ruim de você colocar faixas etárias próximas, né? Pelo que eu entendi, é isso a ideia. É você não dividir faixas etárias muito muito diferentes dentro da mesma unidade. Então, em tese, você pegaria essas unidades, realocaria em outras e fecharia. O problema é esse, é fechar. Ora, se tem a unidade aberta, é porque tem uma demanda de alunos para aquele local. Seja por morar próximo, seja por facilidade no caminho para o trabalho, por exemplo, dos pais, enfim. O grande problema é esse. O que serão feitos com essas crianças que não terão mais aquela escola? Nessa realocação, como é que vai ser feito? Tudo bem, vai ser passado para o município, para uma creche, para uma ETEC, mas não supre a demanda daqueles que já estavam matriculados naquela escola. O meu receio é esse. O que vai acontecer com essas crianças, com esses estudantes, com esses alunos que estavam nessas escolas e agora vão ser realocados para outras? Nós fechamos escolas e abrimos presídios, né? Porque você fecha escola, aonde o aluno deveria estar na escola. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a educação que eu tive em casa e o conhecimento que eu recebi
no Colégio Marista, no Colégio do Carmo, onde eu fiz a minha vida, né? Então eu sou fruto hoje do esforço da minha mãe, da minha família, para me manterem na escola, me cobrando que eu tivesse na escola. E nós temos uma situação, Paulo, mais grave ainda. Porque da experiência que eu tive aí, na atuação na área da criança e adolescente, alunos que saíam da escola municipal, Daniel, e passavam para a escola do município e iam para a escola estadual, se a mãe não fizesse a matrícula, ninguém ficava sabendo que esse aluno, se houve a matrícula ou não. Porque não havia e não deve haver ainda uma comunicação entre escola municipal, quando o sujeito muda de ciclo, e tem que ir para a escola estadual porque ele foi para um ciclo seguinte. Então veja, se você tem um aluno que está na escola municipal, lá no começo, e ele passa a não frequentar, a escola municipal, ela comunica o conselho da criança, o conselho tutelar, e aí o conselheiro vai lá atrás para saber por que essa criança não está frequentando a escola. Via de regra, ele acabava não estando frequentando por problemas dentro de casa, ou porque estava na rua vendendo bala. Quando você ia atrás para saber qual era a motivação que esse aluno estava faltando na escola, Zé, era porque ao invés de ir para a escola, ele foi tentar ganhar dinheiro para ajudar a família em casa, ou sofreu algum tipo de violência e não poderia ir para a escola porque estava machucado, ou sofreu algum tipo de violência sexual. Então, criança fora da escola, adolescente fora da escola é problema, porque nós fechamos escolas e abrimos presídios. O Daniel disse, mas talvez seja por uma causa justa, ou por a abertura, mudança dessas escolas para creche ou para cursos profissionalizantes. Será que isso vai acontecer de fato? Né? O Estado está sem dinheiro, está numa dificuldade de manter obras. Será que essas escolas estarão funcionando numa outra atividade imediatamente o ano que vem? Eu tenho dúvida. E uma outra dúvida é saber o seguinte: será que nós não vamos ter aumento da demanda, Daniel, de alunos que estavam na rede particular e o pai não vai poder pagar a escola? Será que fizeram essa pesquisa antes? Ou seja, eles estão olhando o histórico dos anos anteriores, ou seja, que está havendo uma diminuição de alunos em algumas escolas e as escolas ficando ociosas. Sim. Mas será que esse momento está colado num problema econômico? Será que muitos pais que hoje estão numa escola privada não estarão migrando para a escola pública? Será que esse movimento agora ele não está em desacordo com o momento econômico que vive o país? Essa é uma pergunta. Eu não sei se houve uma pesquisa de cruzamento para saber se... Olha, perguntaram para aquele que tem o interesse, olha, eu vou migrar para a escola pública porque não estou tendo como pagar o salário. Duvido que houve esse cruzamento. Isso é uma questão interessante, realmente. E quando a gente fala, por exemplo, de combate à violência, não é só polícia, é educação, é cultura, é você dar condições da pessoa se desenvolver. E quando você fecha a escola, mesmo que seja a melhor das intenções por trás daquilo, você simplesmente desistiu de oferecer isso. Você simplesmente vai tratar a escola como um depósito de gente, um depósito de crianças, um depósito de alunos. Porque uma eventual escola que não esteja com a sua, não esteja completa, não esteja com a sua lotação máxima, esteja perto da ociosidade, você pode transformar aquilo numa outra opção de educação, numa outra opção de cultura, por exemplo, que não só o ensino de aulas a cada 50 minutos, das 7 às 11h30 da manhã. Você pode colocar uma outra opção para aquilo, uma prorrogação de jornada, um curso técnico, um curso tecnológico, uma atividade na informática, uma atividade, por exemplo, de formação em metalurgia ou até em siderurgia. Você pode colocar ciências naquela escola também para agregar os alunos não só daquela unidade, como do bairro, como da região. Então você tem formas criativas de transformar um local que já está determinado para aquilo, que já tem verba programada no orçamento, já que a verba da educação é verba prevista na lei de responsabilidade fiscal de obrigatório uso e não apenas a discricionariedade do governante. Então você tem outras medidas para fazer. Apesar da ideia até ser compreensível do ponto de vista do governo, ela não é a melhor ideia a ser aplicada. Existem outros meios e outros métodos e outras formas de se lidar com o espaço que não o fechamento e não o repasse, que não é imediato. Falar que vai ser uma ETEC ali
Não vai ser uma ETEC do dia para a noite, não se faz uma ETEC do dia para a noite. Aliás, não se faz uma ETEC nem com anos de planejamento. Isso demanda tempo, estudo de demanda, corpo docente, equipamentos. Da onde vai vir o dinheiro, então, para isso? Já que, principalmente na nossa região, não tem nada andando. Até fiquei interessante quando uma foto que eu vi na internet do governador indo para uma cidade do interior, fazendo alguma inauguração, e tinha umas pessoas protestando: fecha a escola, mas faz viaduto. Poxa, aqui na região não tem nem viaduto nem escola. Olha que absurdo. As pessoas reclamam: olha, você faz viaduto, mas fecha a escola. Aqui não tem nenhum dos dois. Vamos lembrar então: viaduto do Casqueiro e Cubatão, parado. Viadutos da Imigrante São Vicente, parado. Obras do VLT, São Vicente em Santos, paradas. Túnel Santos Guarujá, não saiu nem do papel. Túnel Zona Leste, Zona Noroeste, também nada. Então, obras da entrada da cidade, a mesma coisa. Então, aqui na nossa região, a gente não tem nem escola e nem viaduto. Não precisamos nem ir muito longe, Paulo. Vamos lembrar da escola Acácio, na 7 de setembro, que foi repassada para o Estado e está lá fechada até hoje. Ela até houve uma depredação, invadiram o prédio algum tempo atrás e agora colocaram vigilante para que estavam roubando as peças da escola. Essa escola era uma escola do município, do Acácio, sabe qual é a escola? Uma belíssima obra arquitetônica, foi repassada para o Estado e está lá parada até hoje. Será que esse vai ser o destino dessas próximas escolas, que nós estamos fechando ela? Fechamos escola e abrimos o presídio. Essa escola Cássio, ela tinha o curso técnico em logística, o curso técnico em contabilidade, tradicionalíssimo. Depois de um tempo, fez com parceria com a Petrobras o curso de tecnologia em petróleo e gás. Era um trabalho fantástico que era realizado. Eram pessoas que não teriam condições, muitas delas, de estudar em nenhum local, que muitas vezes iam a pé, caminhavam 10 quilômetros para ir, 10 para voltar, porque não tinham dinheiro para o ônibus, para poder ter uma formação técnica lá, para poder seguir uma profissão. Eu vejo muitos ex-alunos, inclusive, que eu dei aula na Cássio durante um ano, eu vejo muitos desses ex-alunos trabalhando no mercado, trabalhando lá no centro de Santos, uma alegria enorme. E você vê um projeto maravilhoso desse simplesmente fechar de um dia para o outro. 8 horas e 18 minutos, o ouvinte Luiz manda assim: Paulo, fala sobre o cruzamento na Vila Matias, que é muito perigoso. É o cruzamento que você vem pela Washington Luiz, sentido praia, e vira na Joaquim Nabuco à direita. É um sacrifício passar ali, vem moto, vem carro, e você não tem como atravessar. Você não tem tempo para atravessar. Toda hora tem caco de vidro no chão, deve ter acidente ali todo dia. Você trabalhou ali perto, não foi, Fábio Aires, da Washington Luiz com a Joaquim Nabuco? Sim, trabalhei muito tempo ali naquele prédio da Telesp, da Telefônica. O ouvinte Luiz está reclamando que é muito perigoso ali. E tem um ouvinte que ligou aqui e pediu para não ser identificado, diz que os petroleiros estão fazendo greve hoje na Baixada Santista. Então é uma informação de um ouvinte que não quis ser identificado. Bom, o WhatsApp tem que a comunicação da jornalista Silvana Cecília, da assessoria da CT Santos, ela avisa que a Secretaria de Infraestrutura foi avisada e está enviando a equipe local para a retirada dos tapumes da ciclovia, como mencionou aqui o Fábio Aires ao longo do programa do Jornal Litoral. Entre o Alexandre Martins e o Canal 6. A assessoria do CT está sempre ligada. Semana passada também eles resolveram prontamente, quando foi mencionada a questão dos tapumes. Então eu vou até aproveitar e fazer um pedido. Será que pode, hein? Ali na Praça José Bonifácio, no centro de Santos, sentido ali na rua Brás Cubas, tem uma faixa de pedestre, mas não tem sinal de pedestre. E fica muita dificuldade. Eu vejo muitos pedestres ali com dificuldades para atravessar por ausência desse sinal de pedestre, apesar da faixa. Então ali, Praça José Bonifácio, centro de Santos, sentido Brás Cubas. Ali seria interessante colocar um sinalzinho de pedestre que ajuda muito. Muitas pessoas atravessam lá com problemas físicos, idosos, porque ele é uma região que tem Ministério do Trabalho, tem INSS, tem o Fórum, tem muita coisa perto ali. As pessoas têm muita dificuldade de atravessar nesse sentido por não saber que horas que vai fechar e que horas que vai abrir o sinal. Olha, o ouvinte Maurício mandou assim: sou eu, Maurício, de novo. Eu não tenho WhatsApp e uso o celular para ligar e mandar mensagens. E as pessoas não acreditam que eu não tenho WhatsApp. Eu prefiro conversar ao vivo ou escutar a voz da pessoa quando estou falando no telefone. Maurício. Tamo junto, Maurício. Mas eu acho que Maurício, ele não deixa de fazer
uma colocação interessante, porque às vezes as novas tecnologias, elas ferem os bons hábitos, os bons costumes e até um pouquinho a educação, a gentileza. Então, ferramentas tecnológicas, sim, mas daí você eliminar qualquer tipo de cortesia, de contato humano, como ligar num aniversário, dependendo, até uma pessoa muito próxima, você manda um WhatsApp e tal. Claro, a pessoa recebe, está na correria, está no meio da reunião e fala, pô, esse meu amigo lembrou de mim. Mas eu também procuro ligar em datas especiais. Evidentemente, algum amigo consegue um trabalho bacana, eu estou acompanhando, faz alguma coisa bem sucedida. Eu costumo ligar periodicamente, mas na correria do dia a dia, o WhatsApp sim é muito útil e muito funcional. Você ligou pro Doriva, treinador de São Paulo, para cumprimentar pelo trabalho bem sucedido aí? Não liguei para ele não, tá? Vou mandar um SMS. O Doriva, que o ouvinte Maurício lembra, é campeão mundial, campeão da Libertadores pelo São Paulo, para não falar o que não sabe. Não, o doutor Edson Martins é médico, é uma opinião abalizada. Ele falou que o Rogério teve problema assim, ele tá com reumatismo. Paulinho, você sabe que eu tenho um amigo, na linha do que o Zé está comentando, o Otávio Adegas, ele tem o cuidado de ligar todo mês para os seus amigos que são aniversariantes. Ele liga para todos os amigos, ele tem marcado na agenda dele, e ele telefona ou no celular da pessoa ou na residência. Então todo ano eu recebo do Otávio Adegas uma ligação desejando um feliz aniversário. Então o Otávio Adegas, quero até mandar um abraço para ele, porque ele não faz isso só comigo, ele faz isso com todos os amigos dele. Ele tem o cuidado e o capricho de ligar para todos os amigos que aniversariam nos meses ao longo do ano. O Serasa te liga? O Serasa, quando me liga, não me encontra. Só uma perguntinha, né? É trote que o Serasa não liga, né? Ele manda SMS. Um abraço para o Otávio Adegas, ex-presidente do Conselho do Santos, ex-presidente da Beneficência Portuguesa e grande corredor de praia, Otávio Adegas. Dizer que perguntar não ofende, isso é uma mentira. Foi uma brincadeira, evidentemente, que eu fiz aqui. Claro. Uma provocação. Mas você sabe que... Dado o tom bem-humorado do jornal, mas esse negócio de perguntar não ofende é mentira, cara. Você vai na casa de uma pessoa, a pessoa te serve isso e você fala, esse é escocês mesmo, é paraguai? Vai dizer, perguntar ofende sim. Você sabe que na minha casa, o telefone, como eu fui muito tempo superintendente da Telefônica, eu escolhi um número de fácil memorização. Eu sou obrigado a deixar o telefone desligado, Zé, porque o que ligam de engano, de cobrança de não sei o quê, de que é da casa da Maria não sei das quantas, é uma loucura. A pior besteira que existe é você ter um número de fácil memorização. Porque todo mundo dá, quando vai fazer um crédito e dá um número falso, vai lá e dá aquele número fácil de memorização e cai. O que eu recebo de ligação engano é impressionante. Né? Olha, um super abraço para os santistas, Guilherme Chifre, o meu filho Tunholo, que estão subindo de volta para São Paulo, felizes com a vitória do Santos hoje. Com ele? O Tunholo e o Chifre. Eles pedem um abraço e estão subindo e ouvindo o Jornal Litoral. E o ouvinte Walter... ele está bravo com você, Daniel. Ele diz assim, as obras dos viadutos de São Vicente não estão paradas, não. Estão trabalhando, e do viaduto de Cubatão também. Acho que vocês estão desatualizados. Elas estiveram com um ritmo ruim, elas pararam, a gente reclamou aqui no Jornal Litoral, mas as obras já foram, os trabalhos já foram retomados. A velocidade ótima, a gente está errado mesmo. Agora, tudo perfeito. A velocidade muito ruim, né? Tá perfeito, o andamento muito ruim dessas obras, você comparou com obras do interior de São Paulo, né? Tem sido feita essa comparação aqui. Só para ter uma ideia, o viaduto da Imigrantes de São Vicente, que era para estar pronto há muito tempo, porque o VLT não consegue passar para Imigrantes se não tiver viaduto, não está nem perto ali de fechar. Então tá ótimo, tá em andamento a obra, tá bom. E o ouvinte Luiz, ele faz uma correção. O cruzamento que ele reclamou é na Joaquim Nabuco com a Senador Feijó, não com a Washington Luiz. Quando vai atravessar a Senador Feijó, que é o problema, diz o ouvinte Luiz. Isso aí, porque na Washington tem semáforo, ali não tem nesse ponto aí, eu acredito. Bom, o Everton, ele também faz aqui uma reclamação, no caso um alerta, né? Importante. Bom dia, Paulo, amigos da bancada. Por favor, alguém pode ajudar? Os semáforos do cruzamento da Imigrantes com a linha amarela estão há semanas sem que a luz verde funcione nos dois sentidos. Já informei a CETRAN São Vicente e nada, tá perigoso. O Everton é quem comunica. Sinais lá
na Imigrantes, né, não estão com a luz verde funcionando nos dois sentidos, um verdadeiro perigo. Obrigado pelo envio da mensagem, Everton. E a ouvinte Eliane Alves mandou assim: bom dia, concordo com o ouvinte Maurício, meu celular não tem internet e fico triste quando vou no restaurante e as pessoas estão concentradas nos seus smartphones. Eu prefiro conversar cara a cara, diz a Eliane Alves. Hoje é um fenômeno muito comum, já vários ouvintes falaram disso, várias reportagens de televisão, de rádio, de revista, de jornal, as pessoas não conversando entre si em algumas reuniões ou mesmo em restaurantes, Sim. em alguns outros eventos, todas concentradas nos smartphones e a comunicação pessoal em segundo plano. As famílias hoje você vê, né? Isso é recorrente, principalmente com adolescentes e tudo mais. 8 horas e 27 minutos. A Suzane von Richthofen muda para regime semiaberto hoje. Ela está condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, em 2002. Ela vai deixar a penitenciária 1 de Tremembé, em São Paulo, hoje, para cumprir pena em regime semiaberto. Ela já cumpriu 13 anos da pena em regime fechado e teve recurso para a progressão da pena aceito pela Justiça. Suzana teve a oportunidade de ir para o semiaberto em agosto de 2014, mas naquela época recusou por questões de segurança. À época, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária informou que ela preferiu não aceitar a progressão, pois não queria ser transferida para outro presídio. Naquele momento, a penitenciária não tinha espaço para presos no semiaberto e Suzane precisaria ser transferida. Contudo, uma nova ala foi inaugurada em maio deste ano para abrigar os detentos nesse regime semiaberto e o recurso, aceito agora pela Justiça, pedia a anulação da decisão do ano passado, que revogava o benefício. A defesa alegou que Suzane se manifestou sem assistência jurídica técnica. Com a mudança, ela poderá trabalhar durante o dia e dorme no presídio à noite. Ela tinha recusado, a Suzane, esse regime semiaberto porque teria de ir para outra penitenciária e ela está ligada afetivamente com outra detenta, não é? Pois é, porque existem as penitenciárias específicas para o regime semiaberto e as do regime fechado, que é que ela estava até agora, já que ela vai fazer uma progressão de regime, né? Isso é previsto na lei. A pessoa pergunta, mas como ela foi condenada a 39 anos e agora já não vai mais ficar na cadeia? É assim, a lei é assim. A lei de execuções penais prevê a progressão do regime desde que cumpridos alguns requisitos e desde que cumpridos alguma parte da pena. Tem crimes que é 1/5 da pena, tem crimes que são 3/5. Tem pena que a pessoa sequer vai presa, por exemplo, até 6 anos de reclusão. Não há previsão, por exemplo, de prisão em regime aberto. Então a pessoa, apesar de condenar, não vai presa, por exemplo. Então tem várias nuances da lei que autorizam isso. Mas quando a gente vê, às vezes, a pessoa vai ficar 40 anos na cadeia. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Isso o caso da Suzane demonstra. A Suzane Richthofen, que ficou muito conhecida da opinião pública pela brutalidade do crime cometido por ela, na época adolescente, pelos irmãos Cravinhos, um deles era namorado dela, contra os pais, assassinato dos pais. Olha, é um absurdo. Em 2002. Nós temos que mudar completamente aí essa nossa lei de Código Penal, porque ela coloca na rua sem avaliar as pessoas. Nós tivemos um crime de novo cometido por um marginal a semana passada na Aparecida, que ele estava preso por estupro, e aí ele saiu e cometeu 2 de novo estando na rua, tá certo? Então, é muito pior do que estar preso ou ser afrouxado a pena, não há uma avaliação do Estado para ver se o sujeito foi ressocializado, se ele tem condições, Daniel, de ser colocado na rua. E aí nós estamos na rua transitando, o sujeito saiu porque ele teve o benefício da pena abreviada, ele vai para a rua e sai cometendo uma série de ilícitos. Eu vi a matéria agora, essa semana, do Dr. Gaetano Virgini, o nosso diretor de polícia aqui da Baixada, onde ele coloca exatamente isso, que pessoas saem, tem aquelas saídas temporárias, o sujeito comete um crime e a polícia às vezes nem sabe que foi aquele, porque ele volta, alguns voltam, se apresentam, e aí ele cometeu um crime enquanto estava aqui fora e ninguém ficou sabendo que ele cometeu o crime e não é responsabilizado por esse crime. Então, nós precisamos rever, sim, essas saídas temporárias,
o que é abreviado de pena por bom comportamento. Que bom comportamento? Ele tem que estar lá quieto mesmo, comportado, né? E avaliar se o sujeito tem condições de voltar para a rua, porque ele volta para a rua e acontece o que nós vimos a semana passada no Macuca e na Aparecida, onde crianças foram violentadas por um marginal. 8h31. O ouvinte Uriel Vilas Boas manda que, por favor, avisar aos integrantes do Fórum Cresce Baixada que agora às 10 da manhã tem reunião na Agência Metropolitana para discutir opções, inclusive para o polo industrial de Cubatão, opções de crescimento. Paulo, que tal disputar os 2 jogos, diz Uriel, palmeirense com o Palmeiras, no Pacaembu, em função da renda? Assim, financeiramente é um bom negócio, mas tecnicamente para o Santos é muito melhor jogar na Vila, né? Muito melhor. Os primeiros 25 minutos ontem contra o São Paulo mostraram... Sobre essa questão da final da Copa do Brasil, meu dileto amigo Uriel Palmeirense, temos que discutir com a Federação Paulista, com os presidentes e com a CBF. 8h32, nós vamos parar para o intervalo comercial. Um parceiro tradicional aqui do Jornal Litoral é a Tecnoapple. Você, ouvinte que tem equipamento Apple, não esqueça, Tecnoapple fica no Gonzaga, em Santos, Avenida na Costa, 484, Conjunto 509. Você tem qualidade, rapidez no atendimento, em manutenção de qualquer equipamento Apple, iPad, iPod, iPhone, até um MacBook. E se você disser que é ouvinte Jornal Litoral, você tem desconto do pessoal da Tecnoapple, inclusive do Beto, palmeirense, animado aí com a passagem do Palmeiras para a final da Copa do Brasil, 8h33. Bom, Ricardo, do Nagasaki A, hoje é minha dica de almoço. O almoço do Nagasaki A tem aquele almoço especial, buffet à vontade, com as delícias da comida japonesa. Olha o cardápio dessa quinta-feira, do meio-dia às 3 da tarde, viu? Quinta, escondidinho de salmão, frango xadrez, yakimeshi ao bacon, harumaki, minguado grelhado, bolinho de legumes, yakisoba de carne e legumes, hot roll, sushis enrolados, salada, tudo à vontade, né? Tem o temaki do dia, ou um mini carpaccio de salmão incluso no preço. Tem também a opção do almoço à la carte e o bentô box, a forma tradicional de servir o almoço executivo lá no Japão. O bentô box também é bem servido, R$27, já vem pronto para você numa caixinha artesanal, a tradição japonesa, aí a todo vapor, lá no Nagasaki A, o mais japonês da Baixada, restaurante Nagasaki A, Washington Luiz 476 no Gonzaga, fone 3284-5195. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. No mês de outubro, a Audi Center Santos traz a você a oportunidade de adquirir seu veículo Audi sem o reajuste do dólar. Audi A3 Sedan Ambiente 2016. Volante multifuncional. Faróis Bichenon com LEDs. Tela multimídia retrátil. Sensor de chuva. De 110.190 por 102.990. Com 60% de entrada mais 18 vezes com taxa zero e 2 revisões grátis. Rua Brás Cubas 340 Santos. audicentersantos.com.br. Pedestre, use sua faixa. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Pet Shop República dos Bichos. Lá você conta com atendimento veterinário, banho e tosa e mais de 5.000 itens para seu animal de estimação. Na República dos Bichos você encontra toda a linha Royal Canin para cães e gatos. A Royal Canin faz a nutrição sob medida, respeitando a idade, o tamanho e a raça. Um alimento super premium com o melhor custo-benefício do mercado. Você encontra o Royal Canin na República dos Bichos em 2 endereços. No canal 1, número 309, na Vila Belmiro, e na Rua Pereira Barreto, número 30, no Gonzaga. Peça também pelo telefone 3251-8812. Jornal Litoral.
Ducati Santos, patrocinadora do Jornal Litoral, sempre com a gente por aqui. Ducati em verdadeiro estado de arte na fabricação das motocicletas. Bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros para vários modelos. Você pode escolher o seu, experimentar o seu. Isso mesmo. Pode agendar um test ride com as máquinas maravilhosas da Ducati. Então, com condições imbatíveis na promoção Loucos por Ducati. Hora de ter a sua moto italiana Ducati é agora mesmo. Ligue, reserve, marque um test ride. 3307-6686. 3307-6686. Ducati Santos, Rua Alexandre Herculano, número 216. Paulo Schiff. Está circulando aqui pela rádio, calado, na dele, o São Paulino Joel. Por que será, hein, Zé Torquato? Não sei. Não sei. O que será, hein? Circulando calado aqui pela rádio, o Joel São Paulino, sempre muito alegre, né? Hoje um pouquinho mais triste. Fala, Fábio Aire. Paulinho, o jornalista Hermínio Matos acabou de me mandar um WhatsApp. Bom dia, estamos te ouvindo. Abraços pro Zé e pro Paulo Chiatson. Aí ele falou, opa, desculpe, é que o corretor de texto aqui, eu fui colocar shift e saiu Chiatson. Um abraço para vocês. Olha, 8 horas e 37 minutos, um recado do nosso parceiro comercial Puerto de Palos. Todos os prêmios de melhor carne do litoral de São Paulo estão com o Puerto de Palos nos últimos anos. Carne argentina, carne uruguaia, cerveja argentina, cerveja brasileira, uruguaia. Quando você chega no Puerto de Palos, já ganha uma taça do espumante brasileiro, excelente espumante Salton. É um tratamento diferenciado e é a carne de primeira qualidade. Puerto de Palos, Luiz de Faria 64, no Gonzaga, em Santos. O governo corre para embolsar ainda este ano pelo menos 11 bilhões de reais com a venda de 29 hidrelétricas cujas concessões venceram e não foram ainda renovadas. Diante da dificuldade de conseguir crédito e aprovar leis que viabilizem a operação, o leilão foi adiado do dia 6 para o dia 25 de novembro, mas a ideia é receber os recursos até o fim do ano e evitar um rombo maior no orçamento. Esses 11 bilhões fazem parte daquela conta do Joaquim Levy, não é, o Daniel Haddad? E mesmo assim vai ser difícil de fechar, hein? Não vai fechar não essa conta. O que não está sendo dito com clareza é que esses recursos vêm do bolso do consumidor, para poder arrecadar 17 bilhões de reais com a venda de cerca de 65% a serem pagos ainda em 2015, os 11 bilhões, a tarifa desses empreendimentos, que desde o vencimento das licenças está em cerca de R$ 36 por megawatt-hora, vai passar a R$ 137 por megawatt-hora, de forma a acomodar o valor dessa outorga, ou seja, 252%. Que absurdo. Mais uma demonstração, mais um sintoma daquela lambança que foi feita no primeiro mandato da Dilma com o setor elétrico. Imagina no bolso do consumidor o quanto isso vai pesar, hein? Olha, isso não é nem uma pedalada, isso aí é um tapa na... Olha, impressionante como vai ser prejudicado. Espera aí, ano que vem, então, aumento estratosférico na conta de luz. Agora, por que ele não pede o seu Levy, banqueiro, Raikio Parta, por que ele não pede os tributos que os bancos devem ao governo federal? Não pode. Isso ele não mexe. Por que ele não mexe nisso, hein, Paulo? Por que ele não vai lá e fala, olha, vamos cobrar imediatamente os tributos que os bancos devem ao governo federal? Porque isso já daria para resolver parte do problema. Por que eles não vão lá e não tarifam as grandes fortunas? Isso nós não vamos mexer, né? Porque os caras mandam. O banqueiro e grandes fortunas estão intimamente ligados, né? Que são as maiores fortunas do Brasil. Quer dizer, isso ninguém mexe. Agora, no bolso do coitado, do trabalhador, de nós, de cada um de nós, isso é fácil, né? Jogar para cima da gente a conta, onde todo mundo aplaudiu quando ela diminuiu a conta de luz. Quando todo mundo aplaudiu quando eles diminuíram o IPI, já na época do senhor Lula, que diminuiu o IPI dos veículos da linha branca e sem ter a contrapartida de diminuição de despesa. Quer dizer, o sujeito abriu mão da receita do IPI, de veículos e da linha branca e não houve a respectiva diminuição de despesa. É óbvio que a conta ia estourar. E estourou aonde? No colo do brasileiro. E é exatamente nesse caso, porque a venda da energia desses empreendimentos que estão sendo leiloados, cujo investimento já foi totalmente pago por valores mais baixos, a venda por valores mais baixos dessa energia, era justamente o pilar
do programa anunciado por Dilma Rousseff para reduzir a conta de energia elétrica. Exatamente, e vai ser o contrário, vai aumentar em muito. E a questão dos bancos é exatamente essa. O governo federal é o governo dos bancos. Tudo que é feito é para os bancos. Isso é muito claro, é muito claro. Por exemplo, os bancos pagavam, até mês passado, 15% de imposto sobre o lucro. Olha que maravilha. Já pensou você pagar apenas 15% de imposto? Não seria maravilhoso? Só que se você pagar 15% de imposto, quer dizer que você ganha R$ 2.600. R$ 2.600, tirar 15% de imposto, não vai sobrar para a sua saúde, para a educação, para a alimentação, para lazer, não vai sobrar para nada. E os bancos pagavam 15%, até agora aumentou para 20%. Aumentou para 20%, por quê? Porque vai ser 2 anos pagando 20%, depois volta para 15%, e não vai ser 20%, porque vai ter compensação, vai ter dedução. Fundação Banco Tal. Essa Fundação Banco Tal existe para que menos impostos sejam recolhidos. Não é porque são beneméritos, não é porque são caridosos. A semana passada foi aprovada uma lei que autoriza os bancos agora, os cartões de crédito, a comprometerem 35% do salário da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa deve, paga 20% ao mês de juros para o cartão de crédito. Capitalizados, isso dá 1.000% ao ano quase. Esses 1.000% ao ano, ao invés do governo falar, olha, vocês estão cobrando muito, isso é usura, isso aqui é crime contra o consumidor, vocês não podem cobrar isso. O que o governo fez? Autorizou o cartão de crédito a fazer uma negociação com o consumidor para que seja descontado do salário dele 35%. Foi autorizado por lei. Foi aprovada essa lei agora. Não é lei, medida provisória, é lei aprovada pelo Congresso. O seu deputado que você votou aprovou essa lei em benefício dos bancos. Quando aumenta imposto, é a mesma coisa. Para a pessoa correr para o banco, pegar empréstimo. Para a empresa que não tem como pagar funcionário, correr para o banco e pagar empréstimo. O governo federal governa para os bancos. Paulo, e tem um dado interessante, que prejudicial mais ainda, Daniel, talvez vocês não saibam. Quando um banco faz uma fusão com outro banco, quando ele compra um outro banco, como foi o caso do Citibank, que andou comprando lá atrás alguns bancos e incorporando, se aquele banco que ele incorporou, ele deu algum tipo de prejuízo, o banco que está incorporando, ele pega esse prejuízo e abate do imposto de renda. Vocês sabiam disso? Ou seja, ele não assimila nenhum prejuízo. Aí eu, nessa lógica, quando eu fiz um investimento na Guerra do Golfo, lá, que eu fui lá e fiz um investimento em euro, que era um investimento lá que o banco me ofereceu, ele deu prejuízo, eu falei, bom, então eu vou fazer que nem o banco. Eu tentei, procurei meu contador, falei, bom, no exercício seguinte, eu vou dizer o seguinte, eu tive um prejuízo numa aplicação no banco, financeira, ela me deu prejuízo, deu negativo, eu perdi o principal, eu vou então pedir para abater no imposto de renda. Eu não pude fazer isso, Daniel. Agora, o banco, quando ele compra e incorpora outra bandeira e que se juntam, eles pegam o prejuízo daquele banco que eles estão agrupando e abatem do imposto que eles têm para pagar. Quer dizer, eles não perdem nunca, estão sempre ganhando. É um absurdo. 8h44, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição desta quinta-feira do Jornal Litoral. Comentam as notícias com você o Daniel Haddad e o Fábio Aires. Você é o ouvinte mais mimado do rádio do Litoral Paulista, o ouvinte mais mimado do rádio brasileiro. Todo sábado tem um sorteio aqui de um smartphone para o ouvinte da Rádio City FM do Jornal Litoral, um smartphone oferecido pela Slex.com. Você é um ouvinte solidário também, e então a Rosana precisa de doação de cadeira de rodas motorizada para o neto de 10 anos dela, que tem distrofia muscular de Duchenne e Becker. É uma doença genética ligada ao cromossomo X, que se manifesta ao redor dos 4 a 5 anos de idade, com quedas frequentes e redução da força muscular. A Rosana precisa de ajuda para comprar essa cadeira de rodas motorizada, e você, ouvinte da Rádio City FM solidário, que puder ajudar, o telefone para contato é o 3011 41 77. Você pode ligar também na Rádio City FM para o 3289-1005 ou para o 2104-5410 e colaborar para a cadeira de rodas motorizada do neto de 10 anos da ouvinte
Rosana. Daniel Haddad, ontem chegou o pedido de impeachment do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Chegou do impeachment dele ou pra ele, da Dilma? Pedido, os dois, né? Tem o pedido de impeachment da Dilma dado para Eduardo Cunha e tem o pedido de cassação de mandato do Eduardo Cunha, do mandato dele, não do cargo de presidente, mas seria automático. Ele né? vai pegar e vai sentar em cima. Acabou, ele é presidente da Câmara. Mas já chegou na comissão de ética, né? Mas depois ele que tem que pautar, mesmo que passe pela comissão de Os ética. analistas políticos dizem que o Eduardo Cunha tem maioria dos votos na comissão de ética da Câmara. Agora, com tantas evidências contra ele, a comissão de ética pode ficar ainda mais desmoralizada se houver aí uma pizza em relação a esse pedido de cassação do mandato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas desmoralizar o quê? Não tem mais o que desmoralizar, né? O Congresso não tem mais o que desmoralizar. Não tem, acabou. O sistema político do Brasil acabou, está acabado. A gente está sobrevivendo, não está vivendo uma política, um momento político, um sistema político. Ele sobrevive porque é o que tem. Mas acabou há muito tempo o sistema político do Brasil. É deputado jogando deputado. Olha que absurdo, né? Vai o impeachment. Vamos supor que tem um impeachment. Sejam comprovados mais de 1000 crimes cometidos, por exemplo, por um presidente. Chega na Câmara e a Câmara decidir que não tem nenhum crime, acabou ali. Então é isso que acontece. O deputado não vai caçar outro deputado que é presidente da Câmara, que tem um monte de verba para dar para eles, que tem um monte de penduricalho para colocar. Você acha que não vai nunca. O Eduardo Cunha não vai ser cassado, a Dilma não vai sofrer impeachment. Isso é para movimentar, para vender jornal, para a gente ficar discutindo aqui que nem um bobo, 2 horas de programa, mas nada disso vai acontecer. Infelizmente, nada disso vai acontecer. Bom, o Zé Padilha, numa entrevista que ele deu sobre o Tropa de Elite, o Tropa de Elite 2, a cena final é uma cena aérea sobre o Congresso Nacional, em que eles estão lá dentro da Comissão de Ética, e o presidente da Comissão de Ética é um deputado miliciano do Rio de Janeiro. Muito bem. E ele pediu autorização para fazer essa cena lá no Congresso Nacional. E a resposta que ele teve foi negativa. Falou, não, porque pelo roteiro do seu filme, você vai prejudicar a imagem da casa e dos parlamentares dessa casa. Ele agradeceu e falou assim, olha, obrigado, mas eu não sou tão competente quanto os senhores para fazer isso. E onde ele está agora? Foi morar nos Estados Unidos, ameaçado, fugiu, foi embora. Não pode ficar no Brasil. E o filme é preciso. É a realidade nua e crua refletida ali. Por que será que ele foi morar em Los Angeles? Porque não tem condição de morar no Brasil por segurança pessoal dele. Hoje tem 3 notícias de primeira página da Folha de São Paulo, uma sobre a outra, sim, 2 notícias e um artigo, na verdade. Muito interessante a sequência. A primeira notícia é assim, caçula de Lula mora de graça em bairro nobre de São Paulo. Empresário do marketing esportivo com contratos milionários, Luiz Cláudio da Silva, filho do Lula, mora sem pagar aluguel em apartamento de 158 metros quadrados nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Relatam os repórteres, a repórter Bela Megali e o Graciliano Rocha. O imóvel pertence a familiares do advogado Roberto Teixeira, amigo do ex-presidente. Eu lembro que há muito tempo atrás o Lula também morava de graça numa mansão do Roberto Teixeira. E a Receita, embaixo, essa é a primeira notícia. A segunda, a Receita aponta elo entre lobista e ex-presidente. Relatório da Receita Federal na Operação Zelotes diz que anotações do lobista Mauro Marcondes revelam sua proximidade com o Lula. Empresa do lobista pagou 2,4 milhões à firma do filho do ex-presidente em transações que o Ministério Público Federal considera suspeitas. Lula não comentou. Então essas são 2 notícias, uma em cima da outra, na primeira página da Folha de São Paulo. Embaixo, chamada para um artigo do Rui Falcão, presidente nacional do PT, né? Foi presidente nacional do PT. Lula 70 resiste à sórdida campanha da elite e da mídia. Uma notícia fala do
filho do ex-presidente morando de graça num bairro nobre de São Paulo. A outra que a Receita aponta elo entre lobista e ex-presidente. E o Rui Falcão, em artigo, diz que o Lula, aos 70 anos, resiste à sorte da campanha da elite e da mídia. Olha, o filho do Lula eu acho que é meu novo ídolo, viu? O que o cara faz é impressionante. Em 10 anos ele virou um dos maiores gênios da história mundial, hein? Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Esse cara da tecnologia não são nada perto do filho do Lula, né? Caramba, hein? Como o cara conseguiu crescer, conseguiu conquistar um monte de coisa. Olha, esse cara tinha que ganhar até um prêmio, assim. Não, ele é melhor, porque o Mark Zuckerberg, o pai dele deu tudo pra ele. Ele não precisou trabalhar, não precisou fazer nada. Ele ficou rico sem trabalhar, o Mark Zuckerberg. Então, o filho do Lula, não. Os caras, olha, tem gente... Cara, é por mérito próprio, pô. Olha, impressionante, eu fico admirado, é o meu novo ídolo, eu acho. Engraçado, viu, Daniel, Zé, Paulo e os ouvintes, né? Ninguém nunca me ofereceu nada. Ninguém vai lá e fala, olha, Fábio, vem morar aqui em São Paulo, eu vou te dar um apartamento nos Jardins, pode ser até no Brás, pode ser onde for. Pode ser na Barra Funda, mas ninguém me oferece nada. É engraçado isso, né? Engraçado que ou eu sou muito incompetente, né? Ou não sou ardiloso como esses caras. É uma vergonha. De fato, Paulo Schiff, eu tenho vergonha dessa república, do que estão fazendo, da maneira com que nos tratam. O Congresso não está nem aí para nós. Agora, quem é o culpado, hein, Daniel? É aquele que quando vai apertar a tecla lá no dia da eleição e vota nesses caras por interesse. Não adianta dizer para mim que o culpado é aquele cara do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é o coitado que está lá precisando de ser, acaba até trocando voto pelo Bolsa Família. Mas e a classe média, que troca o voto por uma indicação de emprego, que troca o voto por uma bolsa de estudo para o filho? A troca é a mesma. Então, os interesses são os mesmos. As pessoas escolhem porque aquele político quebrou o galho dela. Esse é o papel do político, o Daniel, de quebrar galho? Ou ele está aqui para defender o interesse, deveria estar defendendo o interesse da sociedade? Agora, eu vou procurar esse Roberto Teixeira, né, o nome dele, e vou ver se ele consegue me emprestar um apartamento em qualquer lugar, seja aqui na Zona Noroeste, onde ele quiser, onde ele tiver, não tem problema nenhum. Não. Garanto que ele não vai emprestar para ninguém. Eu peço aos ouvintes saber se alguém alguma vez ofereceu para vocês um apartamento gratuito, uma consultoria. O modus operandi dessas empresas de consultoria é a mesma do Zé Disseu, é a mesma de todos que foram presos. Eles montam uma consultoria de fachada para poder receber esses recursos escusos. Tem gente maldosa, tem que tá fazendo fraude aí bancária, hein? Depositando 5 milhões de dólares na sua conta para te prejudicar. Né? Cuidado, o que aconteceu com o Eduardo Cunha, na minha conta ninguém deposita, vítima. Né? É vítima, coitadinha. Na minha conta ninguém deposita. Pode depositar, que eu não vou reclamar, não. Deposita lá na minha conta e diz, olha, Fábio, eu vou te prejudicar. Põe lá 5 milhões, 10 milhões, mas não vou colocar em nada. Vão trazer boleto para eu pagar. Rapidamente, perimetral congestionada, acidente na divisa, os ouvintes aqui estão avisando. O trânsito está muito ruim na divisa, nesse momento de São Vicente para Santos. Já de forma recorrente, hoje está pior ainda. A Avenida da Praia em São Vicente, toda parada por causa de acidente, desde o emissário até a Antônio Meric. Que isso, meu trajeto de volta é isso? Mas então é no sentido contrário, né? No sentido Santos-São Vicente. Santos-São Vicente, pô, olha só, hein? Então, complicado o trânsito na Avenida da Praia em Santos. A Justiça manda Dilma Rousseff entregar documentos sobre medidas provisórias. A presidente vai ter de abrir, inclusive, agendas de reuniões no Palácio do Planalto. A determinação é da juíza Célia Regina Bernardes, da Operação Zelotes, que investiga suposto esquema de compra de normas editadas e aprovadas nos governos Lula e Dilma, revelado numa série de reportagens do jornal Estado de São Paulo. Isso é um dado interessante, viu, Paulo? Por que a agenda de nenhum político ela é pública? Eu não entendo. O cara vai receber alguém que os outros não podem saber? Eu não entendo. Por que você não consegue saber qual é a agenda de um político, seja ele que tem um mandato? O mandato é público, ele tem que estar defendendo interesse público. Eu não digo isso só do presidente, não. Eu digo isso de qualquer mandatário. Por que a agenda do sujeito não é pública? Ele está exercendo um cargo público que tem que defender o interesse público. Por que a agenda dele é top secret? Por que a agenda é secreta? Por que ninguém pode saber com quem ele está tratando? Porque os interesses são escusos, Daniel? Sim. É isso? A lógica? É lógica. Mas não pode falar que está tratando... Por exemplo, medida provisória. Começou lá com o Fernando Henrique. Uma sacanagem, mas tão grande a sacanagem que fizeram, foi o seguinte. Fizeram uma medida provisória sobre Previdência, um assunto lá sobre Previdência,
E lá na época embutiram, por meio da chamada legislação por contrabando, um artigo que não tinha nada a ver com a medida provisória, aliás, é até contra a lei complementar que trata do processo legislativo, já que a lei só pode tratar sobre aquilo que ela coloca no seu preâmbulo, mas ele colocou lá, por meio de contrabando, um artigo que fala que os bancos podem cobrar juros capitalizados mensais, né? Por meio de contrabando, uma medida provisória. Essa medida foi reeditada 35 vezes, até que, em 2001, houve uma emenda constitucional que colocou que toda medida provisória em vigor até aquele momento ficaria ad eternum, ou seja, teria força de lei, não precisaria mais ser reeditada nem convertida em lei, seria automaticamente convertida em lei. Então, ali já, não é que começou ali, mas ali já demonstrou uma grande sacanagem nas medidas provisórias, principalmente para beneficiar quem? Os bancos. Isso foi continuado com Lula, continuou com Dilma, continuou até e vai continuar durante muito tempo. Então, medidas provisórias são instrumentos de sacanagem. Medida provisória é para urgência e relevância. É medida urgente. Por quê? Porque quem cria a lei é o Poder Legislativo. O Poder Executivo não pode invadir a competência do Poder Legislativo. Só que como a lei demora para ser criada e ser aprovada, excepcionalmente em casos de quê? De novo, urgência e relevância, autoriza-se o executivo, ou seja, o presidente, a criar uma medida provisória que tem força de lei. Só que as medidas provisórias que são criadas no Brasil, elas não são urgentes, elas são relevantes. Relevantes para quem? Para algum grupo econômico. Relevantes para quem? Para alguém que tem interesse em dinheiro, em sacanagem. Então, faz medida provisória para referendar a sacanagem, porque não é nem urgente e nem relevante para o interesse da nação. Mas isso acontece desde quando inventaram a tal da medida provisória. O exemplo maior que eu coloco é esse do Fernando Henrique, que por meio de legislação de contrabando incluiu numa medida provisória que tratava de assuntos da Previdência a capitalização de juros pelos bancos. Então, a medida provisória é instrumento de sacanagem, sim. Duas retificações. O trânsito congestionado entre o emissário e Antônio Emerick é no sentido de São Vicente para Santos, em função de um acidente. Então foi o que eu entendi também. Uma informação importante também: a vítima do atropelamento na perimetral é vítima fatal. Houve morte nesse atropelamento. O ouvinte que mandou, o ouvinte que retificou dizendo que é de São Vicente para Santos. Eu retifico a informação também, eu falei que o artigo é do Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT, e eu vejo na Folha de São Paulo que ele é o presidente nacional do PT ainda. Não sei porque eu achei que ele já tinha saído dessa presidência nacional. Está impeachmentando ele? Ele... É que você está prevendo a extinção do partido, então já... E o Rui Falcão tem presidente. Fala que aos 70 anos Lula ainda faz história e sofre uma campanha sórdida da imprensa e da elite brasileira. Essa é a tese do Rui Falcão hoje na Folha de São Paulo, e embaixo dessas duas notícias, a chamada, né? Caçula de Lula mora de graça em bairro nobre de São Paulo, Receita aponta elo entre lobista e ex-presidente Lula, e embaixo uma chamada para o artigo do Rui Falcão, dizendo que ele sofre uma campanha contra ele, da imprensa e da elite brasileira. O irmão do Lula não teve a mesma sorte, né? Continua morando em Vicente Carvalho, num lugarzinho humilde, que eu conheci ele recentemente, o ano passado, melhor dizendo. Eu conheci dos muitos irmãos. Dos muitos irmãos. Esses não tiveram a mesma sorte. Cadê o... Avisa o Roberto Teixeira aí, que o irmão do Lula continua morando em Vicente Carvalho, num lugar lá humilde. Por que ele não vê se ele não quer também morar num apartamento do Roberto Teixeira? Mas não tem nenhum interesse, né? Não pode fazer nada por ele. Enfim. 9 horas em ponto, nós chegamos ao final da edição desta quinta-feira do Jornal Litoral, que teve o Fábio Aires e o Daniel Haddad como comentaristas, teve a produção do Rick Santos, teve a Luciana Cabral no atendimento aos ouvintes, teve o Zé Torquato aqui animado na mesa de áudio, e teve principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Rádio City FM. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, sempre pontual, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati.
Sua concessionária Mitsubishi mudou para melhor. A Mitsubishi Sigaia em Santos agora tem novo endereço. Maior, melhor, com tudo que um cliente Mitsubishi merece. São 4.500... If you wanna have a cigarette